bem? Gente, vamos continuar nosso bate-papo de função, tudo bem? Mas hoje a gente vai falar sobre um tipo diferente de função daquela que a gente viu na última aula, né? Nós falamos sobre função afim, né? Função linear, função do primeiro grau em geral. Hoje eu vou falar um pouco sobre algumas funções diferentes daquelas que a gente viu até agora. Dá uma olhada por enquanto nesse exemplo aqui, que eu vou dividir com vocês, ó. Ele fala que a figura abaixo representa uma sala comercial. E aí ele quer que você determine a área da sala de trabalho, a área do banheiro e a área da recepção. Gente, todas as medidas estão aqui. Então, concorda comigo que fica fácil descobrir com a gente quais seriam as respostas de cada uma? Por exemplo, a área da sala de trabalho é quanto? É 5 vezes o quê? 4 mais 2, 6. Né? Então, 6 vezes 5, a resposta daria 30. A área do banheiro seria o quê? 3 vezes 2, a resposta daria 6. E a área da recepção seria 3 vezes 4 e a resposta daria 12. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com o que você vai dar de função hoje? Muito. Dá uma olhada agora. Supondo que a figura a seguir representa a planta baixa da sala comercial, cuja medida depende da variável x. Então, olha que legal. Eu mudei. Eu pus x mais 2, x mais 1, x e x mais 3. E aí eu perguntaria para você o seguinte. Qual é o valor da área da sala comercial, que é tudo? Aí o que seria ter que fazer? Você teria que fazer esse cara vezes esse. Então ficaria 2x mais 3 vezes 2x mais 3, né? E aí você chegaria numa expressão que é uma dessas daqui, tudo bem? E aí olha que legal, depois você faz a conta, mas o interessante é você perceber que agora nós teremos uma expressão que depende da variável x quadrado e x. Então agora nós não temos mais uma função do primeiro grau, nós temos um novo tipo de função, que a gente vai chamar de função do segundo grau, ou função quadrática, tudo bem? O professor, me dá uma outra ideia. Gente, uma outra utilização é o seguinte, ó. Dá uma olhada nessa função aqui. Uma importante preocupação no acidente de trânsito é descobrir qual a velocidade antes da colisão. E aí eles fazem essa fórmula para você descobrir a distância e a velocidade da colisão. E essa função é uma função do segundo grau, que relaciona a distância para a qual medida pelas marcas do pneu na pista e a velocidade que o carro trafegava. Quantos metros percorre um carro a 80 km por hora? Desde o momento em que vê um obstáculo até parar. Gente, se ele está em 80 km por hora, você substitui a V por 80 e você vai fazer a conta. Ó, você vai fazer substituição, fazendo a conta você acha D. Então, para a velocidade de 80, a distância é 33,6. Fazendo uso dessa fórmula aqui, que vai ser uma função do segundo grau de D por V. V é a variável que seria x. E a D é a variável que seria y. E você tem uma função do segundo grau. Tudo bem? Então, diante disso, galera, vamos dar uma olhada como é que a gente pode pensar numa função quadrática a partir do que eu vou falar nesse vídeo aí que eu queria que vocês dessem uma olhada. Beleza? Então dá uma olhadinha no vídeo e a gente volta a conversar. Vamos lá. Gente, vamos falar um pouco sobre função. Na verdade, vamos continuar falando sobre função. E agora eu vou falar sobre uma das funções que eu acho incríveis, que é a função quadrática ou a função do segundo grau. Eu dei uma introdução sobre esse conceito, eu falei um pouco sobre a ideia de algumas coisas que envolvem ela, mas agora vamos destrinchar a ideia de função quadrática para a gente entender o comportamento dela, tudo bem? Bom, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que tipo de função é uma função quadrática. Como é que você identifica uma função quadrática, tudo bem? Então eu vou pegar aqui minhas canetinhas e a gente vai começar a falar um pouco sobre isso. Primeiro, toda função quadrática é da forma f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Gente, o que muda é a cara, mas continua tendo uma relação, tá vendo? Onde você coloca um x, no x e no x você modifica pelo valor que você pôs aqui, tendo um y ou um f de x, uma resposta. Então você joga um domínio e você tem a sua imagem, a respectiva, de acordo com essa função, tudo bem? Geralmente o que a gente encontra é que a relação é uma função de reais para reais. Isso é o que a gente geralmente vê, onde o domínio é real e o contradomínio é real também. Mas, gente, isso aqui pode mudar de acordo com o examinador. Ele pode definir qual é o domínio e qual é o contradomínio de qualquer função, tudo bem? Mas, geralmente, a relação é de real para real, tá bom? Beleza. Agora, vem cá. O A e o B e o C são constantes, tá? Quando o A, obviamente, existir, a gente tem uma função quadrática porque esse elemento aqui, que é a variável,
ela está aqui elevada à segunda potência. Por isso que é uma função do segundo grau. E a gente tem aqui que para que isso exista, o A tem que ser obrigatoriamente, gente, diferente de zero, tá bom? Para garantir a existência da função quadrática. É claro que você pode ter algumas variações interessantes. Essa daqui é a variação onde falta o C. E essa daqui é a variação onde falta o B. Tanto a constante C quanto a constante B, porque elas podem ser zero, né? Então aí a gente tem essas funções incompletas. Essa daqui é a forma que a gente geralmente chama de forma geral. E essas aqui são as incompletas, beleza? Gente, agora olhando para esse lado aqui, qual é a cara do gráfico que é formado a partir da condição de montar uma função do segundo grau? Gente, a figura formada geralmente é essa aqui, ó, é a parábola. É claro que eu peguei um exemplo para mostrar alguns elementos da parábola. E essa parábola, por incrível que pareça, ela tem a concavidade voltada para cima. Então ela é uma parábola com concavidade voltada para cima. Claro, ela pode também ter concavidade voltada para baixo, tudo bem? Ou para cima ou para baixo, tá bom? Concavidade, para quem não sabe, é essa boquinha aqui, ó. Boquinha para cima, boquinha para baixo, ou a concavidade, tá bom? Gente, então vamos assimilar agora algumas características importantes de uma função quadrática ou do segundo grau. Primeiro, gente, a figura que a gente está vendo aqui se chama parábola, tudo bem? A figura se chama parábola. E sabe o que é legal de uma parábola? A parábola, ela é muito parecida com a gente. Aí você fala, como assim com a gente? Vocês não vão acreditar, a parábola ela é simétrica e a simetria da parábola é igual à nossa, é uma simetria bilateral, ou seja, o lado direito é igual ao lado esquerdo do corpinho de uma parábola, tudo bem? Então se você colocar aqui o eixo que a gente chama de simetria bem no meio, você vai perceber que se você pega dois pontos que estão na mesma altura, né? Lembrando, esse eixo aqui é o eixo X, a abscissa, e esse aqui é o eixo Y, ou o f de x, que é a ordenada. Não se esqueça disso, tudo bem? O domínio está aqui e o contradomínio e a imagem estão aqui. Não se esqueça disso. Então a minha pergunta é a seguinte, galera. Como eu faço para identificar os elementos da parábola? Primeiro, sabendo que a parábola é simétrica, se você passa um corte, faz um corte bem no meio dela, você vai ver que ela vai ter um ponto de mínimo aqui. Né? Nesse caso, porque a concavidade é para cima. Se a concavidade é para baixo, o ponto seria aqui e aí seria um ponto de máximo. Por isso, esse ponto é o menor ponto da parábola, chamado de vértice. Ou ele também pode ser o maior ponto. Se ele é o menor, ele é chamado de ponto de mínimo. Se ele é maior, ele é chamado de ponto de máximo. E já já eu explico o porquê isso, combinado? Bom, uma outra coisa que eu posso dizer para vocês é que a concavidade da parábola, ela depende muito, esse nome aqui, depende muito do A, que é esse elemento aqui. Se o A for positivo, a concavidade, gente, é para cima. E se o A for negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Entenderam? Então não se esqueça, a parábola é simétrica, quando você corta no meio, forma um ponto, esse ponto é o vértice. Esse vértice ele pode ser ponto de mínimo, se ele é o menor valor, ou ponto de máximo, se ele é o maior valor. Tudo bem? A partir do eixo de simetria. E no eixo, a distância aqui, ó, é sempre a mesma quando você pega um ponto de mesma altura. Então, daqui até aqui, e daqui até aqui é igual, e daqui até aqui, e daqui até aqui é igual. Agora, sabe o que é legal? Esse ponto aqui, ó, onde a função, ela corta o eixo x, ela tem um nome. Esses, na verdade, dois pontos são chamados de raízes. E o que são as raízes? As raízes são os valores de x quando o y, olha aqui, ó, quando o y é igual a zero, porque aqui é zero, né, gente? Positivo para cá, negativo para baixo, e aqui é o zero. Então, olhando para o y, aqui é o zero. Então, quando o y é zero, você tem x1 e x2. Ou seja, pega a função e iguala a zero. Quando você iguala a zero, olha aqui que você tem uma equação do segundo grau. E geralmente você responde por Bhaskara, ou por fatoração, ou por soma e produto. Mas o importante é que você tenha as raízes, tá bom? Você vai ter a raiz ou os zeros da função, tá? Então, esse cara aqui é a raiz ou o zero da função. Então, quem são as raízes ou os zeros? São os pontos onde a função corta o eixo x, tá bom? Esses caras são as raízes. E é muito importante você saber defini-los. Combinado? Então vamos lá. Você tem as raízes. Um outro ponto interessante é o ponto C. O que é esse ponto C? Gente, vocês não vão acreditar. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse Czinho aqui, ó. Esse Czinho é esse aqui. E o que ele representa?
o ponto onde a função corta o eixo y. Sabe por quê? Porque se você colocar 0 aqui, isso aqui some. Se você colocar 0 aqui, isso aqui some. Então vai sobrar só o c. Então f de 0, quando... Agora, cuidado que é o x sendo 0, hein? Quando o x é 0, porque aqui, ó, aqui é positivo no x e aqui é negativo no x. E esse é 0. Quando o x é 0, esse sobe, sobra só o c. Então, quando o x é 0, tudo bem? O f de x vai ser quem? O f de x vai ser igual a c, gente, tudo bem? Então, claro, não se esqueça que esse cara é 0, tá bom? Então, o mais bacana é, quando você souber entender que colocando aqui 0 você tem o c, você vai perceber uma coisa. Onde a função corta o eixo y, esse ponto é sempre o c. Então, por exemplo, se aqui for 2, você já pode pôr 2 aqui, sem pensar. Se aqui for 5, você pode pôr 5 aqui, sem pensar. Se aqui for 0, corta aqui, você já pode pôr 0 aqui. Tudo bem? Então, é muito interessante que, entendendo isso, você consegue ver algumas características importantes, tá bom? Agora, quer ver que legal? Para terminar esse primeiro bloco, eu vou dizer uma coisa. O que vocês precisam saber sempre para resolver uma função, para encontrar o gráfico de uma função? Ah, precisa jogar os pontos aqui. Mas não é qualquer ponto. Pegue pontos estratégicos para você poder desenhar uma função. Quais são? Os pontos, saber o A, porque se você sabe que o A é maior que 0, você já sabe que a concavidade é para cima. E se o A é menor que 0, você já sabe que a concavidade é para baixo. Outra coisa, pega o C, porque você sabe que o C, o ponto onde corta é o C. E também, gente, pega as raízes. Encontre as raízes da função. Porque só sabendo as raízes, você já sabe onde corta o eixo x. E aí uma pergunta que vem na sua cabeça. Professor, e se não tiver raiz? Tem como? Tem. Ela não corta o eixo x tanto aqui quanto aqui. E a gente vai entender no próximo bloco como faz para entender quando corta ou quando não corta. Tudo bem? Vamos lá? Então bora! Bom, gente, agora que vocês viram a introdução de uma função, vocês viram que a função quadrática é da forma ax² mais bx mais c, como está aqui, né? Os exemplos de função do segundo grau polinomial são esses daqui, ó, 5x² menos 3x mais 8, y igual a menos 2x² mais x, e g de x é x² menos raiz de 3. Notem uma coisa, como eu falei no vídeo, essa é uma função geral completa. Essa aqui é incompleta faltando o termo c, e essa é incompleta faltando o termo b, tudo bem? Aí você poderia, por exemplo, calcular uma função que relaciona a área com a medida de lado, né? Por exemplo, um quadrado de lado x e x. Como é que seria a área? X vezes x, x². Então você tem várias formas de você interpretar um problema algébrico transformando em função. Então, por exemplo, essa função x² aqui, tá bom? Bom, gente, só para vocês entenderem, o gráfico, como eu falei, da função quadrática é uma parábola, não é? E é uma parábola, coisa que você pode visualizar aí no dia a dia, né? Por exemplo, nos parques de diversões. Uma outra coisa que é a concavidade da parábola e o seu vértice, como eu comentei, tudo bem? E, por exemplo, a palavra parábola, que está associada ao gráfico de uma função, mas também lembra antenas parabólicas, o formato de uma antena, né? E aí eu falo assim, ó, os espelhos do telescópio e dos faróis de automóveis também são parabólicos. Por quê? Né? Então, olha que legal, existe até uma condição do porquê existe a parábola. Dá uma pausa, dá uma lida nesse slide, porque ele é bem legal, tudo bem? E para você que deu uma pausa, você entendeu a ideia da parabólica? Dá uma olhada aqui, gente, ó. Para quem leu, percebe que esse ponto aqui é um ponto de foco onde a luz ela vai bater e vai convergir para ele. Então a parábola ela tem essa função de fazer com que tudo que passe para ela converja para um ponto comum, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, por que as antenas que captam sinais de espaço são parabólicas? E por que os espelhos telescópicos astronômicos são parabólicos? Porque tanto luz quanto emissão sonora, ela vai convergir para um ponto focal, onde você vai ter o pico de energia para fazer qualquer coisa que seja, tá? Então a parábola tem uma função muito legal e ela é muito aplicada no cotidiano, belezinha? Pessoal, uma das ideias de construção do gráfico, ó, da parábola, por exemplo, a x², é você substituir pontos aqui e construir a parábola. Lembra que eu falei da questão da simetria? Olha que legal a função x². Você tem aqui, ó, menos 2 vai para 4, aí você tem aqui, ó, menos 2 vai para 4. Menos 1 vai para 1, aí você tem menos 1 vai para 1. Aqui é como se fosse um papel milimetrado, tá vendo? 0 vai para 0, que é o vértice, 1 vai para 1
e 2 vai para 4, e 3 vai para 9, e assim por diante. Galera, olha que legal, você tem a simetria aqui, que é o vértice 0, 0, e a parábola formando uma simetria bilateral, como eu falei. Gente, é lindo ver essa construção. É bacaníssima entender como é que você forma a parábola só substituindo pontos e entendendo o que eu falei no vídeo, tudo bem? Bom, aí, lembra que eu falei também no vídeo a concavidade, fazendo um resuminho? Se A é maior que zero, a concavidade para cima, e se A é menor que zero, a concavidade para baixo. E aí você tem um resumo bem bacana disso. Inclusive, eu vou disponibilizar essa projeção SPPT para vocês, tá bom? Então fiquem tranquilos. E também aqui, gente, as raízes de uma função quadrada. Mas antes de você ler esse PPT, essa página, dá uma olhada agora nesse vídeo que eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. Então vamos lá. Então, pessoal, e agora é o seguinte, eu quero falar um pouco sobre os tipos de parábolas que vocês podem encontrar aí pela frente, tudo bem? Lembrando desse exercício que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, isso aqui é uma parábola com concavidade para cima, então é porque o A é maior que zero. Porque se fosse com concavidade para baixo, é porque o A seria menor que zero. E aí você tem os vértices da parábola, fechou? Bom, gente, dá uma olhada aqui nesses 6 desenhos que estão aqui, tudo bem? Primeiro, eu fiz aqui em cima as parábolas com concavidade voltada para cima. E eu pus aqui embaixo as parábolas com concavidade voltadas para onde? Para baixo. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Por exemplo, ó, se aqui você tem a parábola voltada para cima e você toca 2 pontos aqui, ó, o ponto esse aqui e esse ponto, esses pontos são as raízes, lembra? É o x1 e o x2, tá? Nesse caso, mesmo para cima quanto para baixo, quem define primeiro a concavidade para cima é o A. Então, nesse caso, como vocês podem ver, o A é maior que zero. Toda vez que a concavidade está para cima, o A é maior que zero. E toda vez que a concavidade está para baixo, como aqui, o A é o quê? Menor que zero. Tranquilo? Tudo bem para vocês? Mas agora eu quero mostrar o que eu falei aqui. Desses pontos aqui que são as raízes, né? Nesse caso, eu tenho 2 raízes. E nesse caso também, olha que legal. Eu cruzo aqui e eu cruzo aqui. Gente, esses 2 casos têm uma similaridade. Ele possui 2 raízes reais diferentes. Então, quando delta é maior que zero, você tem 2 raízes reais distintas. Quando delta é igual a zero, você tem 2 raízes iguais, ó. Nesse caso, x1 é igual a x2. E nesse caso, x1 é diferente de x2. Tudo bem? Porque às vezes, e aqui no caso, 2 raízes iguais. Lembra que na equação do segundo grau eu falei que uma hora seria legal falar que tem 2 raízes iguais? Por quê? Porque realmente aqui são 2 raízes iguais. E nesse caso aqui, quando delta é menor que zero, não possui raiz. Então, não existe x1 e nem x2. Tudo bem? Por quê? Porque ele não toca no eixo. Então, não toca, não tem. E sabe uma coisa que vocês podem ver? O discriminante, né? O delta que define isso. Olha que bacana. O delta que é o resultado de uma equação do segundo grau. Lembra? Que é o b² menos 4ac. Então, é a partir desse cara que você define se vai tocar ou não vai tocar o eixo x. Tudo bem? E aí é legal, nesse ponto, você lembrar da fórmula de Bhaskara. Porque o x, como vocês podem ver, olha que legal. Ele é o menos b, mais ou menos o raiz de delta, sobre 2a. Então, nesse caso, você tem as raízes. Se esse cara for zero, você só tem menos b sobre 2a, esse cara aqui. Quando você tem esse cara negativo, você não tem x, então é esse cara aqui. E quando esse cara é positivo, você tem 2 raízes diferentes, que é esse caso aqui. Então, esse cara controla se a parábola vai ou não bater no eixo x. Combinado? Então, é importante você saber que existem 6 casos. A concavidade é definida pelo A e a quantidade de raiz é definida pelo delta. Beleza? Isso aqui é muito importante. Tranquilo? Então, vamos embora. Pessoal, agora que vocês viram o vídeo, aqui tem um resuminho bem bacana do que eu falei. Ó, chama-se zeros raízes a função polinomial quando você iguala a zero. Ó. A é diferente de zero, igualou a zero, você tem as raízes. E as raízes você geralmente encontra por Bhaskara, tudo bem, vai. Mas também pode ser por soma e produto, pode ser por fatoração. O importante é encontrar as raízes. Aí eu falei para vocês, ó, quando o delta é maior que zero, há 2 raízes reais. Quando o delta é igual a zero, há só uma raiz. E quando o delta é negativo, não há raiz. Então dá uma parada aí no vídeo e dá uma olhada nesse quadrozinho aqui, que é o resumo que eu fiz no quadro dando aula para vocês, explicando direitinho. Fechou? Então é só para você gravar direitinho.
E aí, para você, um exemplo, eu quero que vocês aqui, ó, uma função x² menos 6x mais 5, eu quero que vocês obtenham o ponto de intersecção da parábola com o eixo x e o eixo y. Lembrando, o eixo x são as raízes, o y é o ponto C, que eu acabei de falar na aula para vocês, tá bom? Então vamos lá. Fazendo y igual a 0. Se você igualar a 0, você vai ter as raízes. Olha que legal. Quais são as raízes? Eu achei o delta e depois eu achei as raízes, que vai ser, olha que lindo, x igual a 5 ou x igual a 1, tudo bem? Fiz tudo bonitinho. Eu obedeci o script do Bhaskara, substituí ele e cheguei. Pode fazer por soma e produto? Faz, é muito melhor, tá bom? Olha o trampo que é você fazendo por Bhaskara, tá bom? Mas é legal que quando você fez o delta, você já viu que o delta é positivo. Então você já soube que teriam duas raízes. Olha que legal também, né? Bom, agora então ele vai interceptar no ponto 1 e 0 e no ponto 5 e 0. Né? Então é ponto 1 e 0 e 5 e 0. Beleza. E agora, se o x for 0, né, que é o ponto C, você vai ter y igual a quanto? A 5. Então o ponto 0 e 5 é o ponto onde ele cruza essa função no eixo, o quê? Y, tá bom? E aí você vai ter o gráfico mostradinho, bonitinho para vocês, ó. Esse ponto você sabe que é 0 e 5, então quando x é 0, y é 5, né? Você sabe que as raízes são 1 e 5, uma é 5, olha que legal, a outra é 5, e aqui vai tocar, como eu falei, no 5. E você vai ter o gráfico de uma função, tudo bem? A gente está quase lá. Porque está faltando, gente, a gente descobrir o vértice, que eu não conversei com vocês ainda. Porém, dá uma olhada no que eu falei de parábola, lembra? Ó, concavidade para cima, o A maior que 0. Concavidade para baixo, o A menor que 0. Porém, você vai ter esses dois vértices, tudo bem? E agora, com essa informação, eu quero que vocês assistam agora esse videozinho para concluir e a gente fechar a ideia de parábola e de função do segundo grau para poder fazer o exercício de aula e aí também participar da aula ao vivo, tá bom? Então, vamos lá! Bom, pessoal, agora a gente vai mostrar um assunto que é extremamente importante, tá? Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Quando você tem um vértice aqui, você aprendeu que existe uma forma de calcular esse vértice aqui, que é o ponto de mínimo ou o ponto de máximo, mas a fórmula é a mesma. Você aprendeu na escola que essa fórmula é para o x do vértice, menos b sobre 2a, e para o y do vértice, menos delta sobre 4a. A pergunta é, por quê? Na verdade, gente, eu pouco uso essa fórmula, porque para mim é muito mais legal entender que eu posso pegar essa simetria e pensar que esse ponto é a média dessas raízes. Então eu faço um mais o outro dividido por 2, eu tenho a média e acabou. Achando o x do vértice, eu jogo na função, coloco aqui o valor e substituo. Com isso eu vou ter quem? O y do vértice. Tudo bem? Então se esse cara é o x do vértice, ele me leva ao y do vértice. Entenderam? Mas ó, professor, e quando não tem raiz, como é que a gente faz? Ué, aí a gente vai fazer o seguinte, gente. Eu vou mostrar para vocês um jeito de mostrar, de demonstrar da onde surgiu essa fórmula. Eu vou mostrar de um jeito muito tranquilo, o mais fácil de fazer, que é um caso especial em que cruza. Se não cruzar, você na verdade vai pegar dois pontos e é bom você pegar o termo C para você calcular a equidistância e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Mas para a gente ganhar tempo, eu vou mostrar para vocês usando o x1 e x2. Por exemplo, o x do vértice. Quem é o x do vértice? É a média das raízes. Então eu posso falar que é x1 mais x2 dividido por 2, certo? E isso aqui vai dar o x do vértice, que por incrível que pareça, lembra? As somas das raízes de uma equação, lembra que a gente aprendeu que é menos b sobre a? Lá em equação do segundo grau? Então, você fazendo isso, você chega aqui, é menos b sobre a dividido por 2, né? Porque isso aqui, você transformou em menos b sobre a. E aí o legal é, isso implica onde? Que o x do vértice vai ser menos b sobre 2a. E eu acabo de demonstrar a fórmula para você. Olha que delícia. Tudo bem? Agora vamos para o y do vértice. O que você faz? A mesma coisa que você fez aqui. Você pega o x do vértice, coloca aqui, ó. E você pega os valores e no lugar do x, você substitui por x do vértice aqui e pelo x do vértice aqui. E aí ficou a, que multiplica menos b sobre 2a quadrado, mais b, que multiplica menos b sobre 2a, mais c. Aí agora, gente, é pura álgebra. O que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, ó, dá uma olhada. Eu peguei o menos b quadrado e veio ao quadrado, isso dá b quadrado. O a daqui, esse cara, 2a ao quadrado, dá 4a quadrado. Um dos a's eu simplifico com esse, então fica 4a. Beleza? Aqui, mais com menos, dá menos. E se você ver aqui, ó, dá uma olhada.
Esse b vezes b dá b quadrado. Aqui ficaria sobre 2a. Para virar 4a e deixar todos os dominadores, eu multipliquei embaixo e em cima por 2. E aí esse 2 veio para cima, ó. Esse 2 aqui, ele nasce daqui, ó, de eu transformar em 4a. E aqui é mais c. Aí o que eu fiz? Eu pus 4a no denominador e 4a no numerador para deixar todo mundo, todos os denominadores, ó, com 4a. 4a aqui, 4a aqui, 4a aqui. Aí eu posso pôr o 4a como denominador comum. Dá uma olhada. E aí o que eu fiz? Menos 2b, porque esse sinal é menos, ó. Menos 2b quadrado mais b quadrado dá menos b quadrado. Mais 4ac que sobrou, mais 4ac. Pus o menos em evidência, ficou menos que multiplica b quadrado menos 4ac dividido por 4a. Só que notem, lembre-se que b quadrado menos 4ac é delta. Então tudo isso aqui, ó, vai virar o delta. Então como é que fica essa expressão? A f de x vai virar menos delta sobre 4a. E eu acabo demonstrando para você a fórmula do quê? Y do vértice. E, gente, e aí a gente chega na fórmula e consegue entender de forma feliz como a gente chegou nessa resposta. Combinado? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o primeiro exercício do capa que envolve equação do segundo grau, que envolve função quadrática. E vamos discutir um pouco cada parte dele. Vamos lá? Então vamos lá. Valeu! Até mais. Bons estudos para vocês, gente. Pessoal, agora olha que bacana. Entendendo o que eu falei, você percebe que esse ponto é o ponto de mínimo, esse ponto é o ponto de máxima, a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a é o y, e aqui é a mesma coisa, tudo bem? Então, a ideia da fórmula não muda, só muda a concavidade, combinado? Né? Um exemplo que eu vou te dar aqui é o vértice dessa parábola aqui, ó. É menos 6x mais 5, a famosona. E aí a gente chegou no x de vértice igual a 3. E lembra que era 1 e 5? Então não precisa nem fazer essa conta. Ó. 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. Precisou fazer a fórmula? Não. E o y do vértice, gente, era só substituir o x aqui, ó. Você vai ter aí o 3, contorna aqui. Você coloca o valor, você vai ter o y. Ou você usa a fórmula menos delta sobre 4a, que vai dar menos 4. E aí você vai ter, gente, o vértice 3 e menos 4, e a função vai ser dessa forma aqui, ó. Tudo bem? Ó que legal. X do vértice, Y do vértice, e aqui é onde ele cruza no 5, que a gente já sabia. Tá bom? E aí vocês fecham a ideia de construção do gráfico. Tá bom? Para resumir, o que você precisa para construir o gráfico de uma parábola? Você precisa do ponto C, das raízes e do vértice. Acabou. É isso que vocês precisam, tudo bem? E depois, o que falta é o entendimento do que é imagem. Lembra, gente, que imagem? Presta atenção nessa ideia. Ó, olha esse primeiro gráfico aqui. A imagem é onde tem função do menor valor para cima. Por quê? Porque a parábola é para cima aqui. Então a imagem, gente, é do vértice para cima. Então a gente pode falar que a imagem nesse caso é do y do vértice, porque lembra, a imagem é sempre o eixo y. Do y do vértice para cima. E nesse caso aqui da direita, a imagem é do y no vértice para baixo. Por quê? Porque a concavidade é para baixo. Lembrando que imagem são os valores do y que se relacionaram com x. Ou seja, os valores do y que têm função em x. Combinado? Então, nesse caso, é do vértice para cima e nesse caso é do vértice para baixo. Beleza? Agora, o que eu quero? Como eu falei para vocês no vídeo, eu quero que vocês façam o exercício 1 para vocês entenderem isso. E depois a gente vai na aula fazer tudo bonitinho, inclusive o exercício 1, para retomar os conceitos de forma legal com vocês, tá bom? Então, ó, bons estudos e até mais. Tchau, tchau, galera. Valeu!